alegria e satisfação recebemos hoje no nosso podcast Dom Edson Oriolo, bispo de Leopoldina. Dom Edson, seja muito bem-vindo. Padre Wagner, é uma alegria poder estar aqui neste momento, que eu acredito ser um momento forte de evangelização, anunciar a palavra de Deus, a mensagem revelada sobre os telhados e também todas essas mídias que a igreja está sabendo aproveitar para anunciar a boa nova, a mensagem revelada. A gente poder conversar um pouquinho a respeito da nossa missão, do nosso apostolado e também a respeito da riqueza da evangelização da nossa igreja. Gostaria que o senhor, com breves palavras, se apresentasse um pouquinho para o nosso público, aqueles que estão nos assistindo, de onde o senhor é, a trajetória do senhor, um pouquinho na igreja, até estar aqui em Leopoldina. Eu não sei fazer assim muito bem uma autobiografia, né? Isso é muito difícil a gente falar, mas alguns pontos importantes aí. Eu sou Edson José Oriolo dos Santos, atualmente como o primeiro servidor aqui na Diocese de Leopoldina. Sou do clero da Arquidiocese de Pouso Alegre, onde fui ordenado na década de 90, né? 5 de maio de 1990. Aí completei já 34 anos de consagração a serviço do Reino dos Céus. Trabalhei na região do sul de Minas, como vigário paroquial na cidade de Ouro Fino, depois o reitor da Basílica e pároco da Basílica de Borda da Mata e também o cura e o pároco da Catedral de Pouso Alegre. Mas uma coisa que sempre fez parte da minha vida como sacerdote foi o magistério. Então, lecionei várias matérias filosóficas lá no seminário de Pouso Alegre. Trabalhei também com algumas matérias teológicas com o seminarista dos Arautos do Evangelho. Lecionei na Universidade de Taubaté, no curso de filosofia, e também muitos seminários tive esse privilégio de dar alguns cursos intensivos sobre teoria do conhecimento, filosofia da natureza, filosofia da linguagem, filosofia das ciências, modelos de reflexão filosófica, isso sempre nesta área. Depois, em 2015, fui nomeado bispo auxiliar de Belo Horizonte, onde trabalhei lá durante 4 anos e meio, ajudando, participando de uma região muito importante lá na cidade de Belo Horizonte, também algumas região metropolitana. Depois, em 2019, fui nomeado como bispo titular daqui da Diocese de Leopoldina. Então, desde 2019, outubro, eu estou aqui exercendo a minha missão como o primeiro servidor nessa diocese. Nosso tema central é gestão eclesial, perspectivas para uma igreja em saída. Como o senhor define esse conceito e qual a importância para a igreja nesse cenário atual? Desde quando eu estudei marketing e gestão de pessoas, esse tema, gestão, começou a fazer parte não só do meu ministério, da minha missão, mas também da própria vida. É uma expressão da década de 70 que começou a ganhar espaço, a gestão. E quando fala em gestão eclesial, nós temos que compreender bem a respeito disso, né? Tenho a oportunidade de ministrar cursos pelo Brasil todo a respeito de gestão. E eu sempre falo, depois do curso não é chegar na paróquia e falar agora a paróquia é sobre nova gestão. Mas o que é uma gestão para uma igreja em saída? E podemos dizer que Jesus também foi um grande gestor dentro do seu ministério em falar a respeito do reino dos céus, do reino de Deus. Se nós pegarmos a expressão gestão, significa o quê? Esta gente conhecer a própria realidade. Então nós vivemos na realidade, nós temos a nossa história. Só que nós queremos alguma coisa a mais. Nós queremos ter uma eficiência, ter uma eficácia e uma excelência. Então nós estamos na realidade,
o nosso dia a dia, seja na igreja, seja na empresa, seja na família, nós queremos chegar o quê? Frente a essa realidade, ter eficiência naquilo que nós fazemos, eficácia e também excelência. Então, tudo aquilo que passa da realidade para a eficácia, a excelência e também dentro dessa situação, então tudo aquilo que nós queremos chegar em cima aqui, então é gestão. Então, se por exemplo, se eu quero melhorar a questão orçamentária, então nós podemos falar gestão orçamentária. Se eu quero melhorar a educação, gestão educacional. Se eu quero melhorar o hospital, gestão hospitalar, para chegar na eficácia, na excelência e na eficiência. São esses 3 pontos importantes. Se eu quero melhorar, seja a contabilidade, uma gestão contábil. Então, tudo isso nós precisamos. Então, e agora nós podemos usar dessa expressão, nós queremos que a nossa igreja seja mais eficaz, eficiente e atinja excelência, que nós podemos entender que é uma igreja em saída, então nós precisamos de metodologias, nós precisamos de estratégias, nós precisamos de processos para que possamos atingir esta realidade. E hoje, o nosso Papa fala a respeito de uma igreja em saída. O que significa essa igreja em saída? Não é as pessoas irem à igreja, mas a igreja ir até as pessoas, através da sua metodologia. Precisamos de novos métodos, novas maneiras, mas sempre percebendo que é a evangelização. Então, o que é a missão da igreja? A missão da igreja é evangelizar, para que a ação do evangelho, evangelização, a ação do evangelho, para que o evangelho seja eficaz, atinja a excelência e também dentro deste mundo, nós precisamos aí de uma boa gestão, uma igreja em saída. Então, hoje nós precisamos de tentar conhecer bem a realidade. O Papa Francisco, ele tem uma expressão, uma máxima muito bonita que ele sempre gosta de usar, seja no Evangelho Gáudio, em outros documentos, numa exortação, ou então numa homilia, num documento, num moto próprio, o Papa sempre fala assim, a realidade é mais importante do que a ideia. Então, nós temos que ter os pés no chão, é o mistério da cruz, para atingir esta realidade. Então, nós vamos organizando dentro desse processo. Por isso que nossa igreja hoje, ela tem que ser mais ousada, a nossa igreja tem que ser mais proativa, a nossa igreja tem que ser mais visionária e ter uma visão sistêmica da própria realidade, porque muitas vezes nós vemos retas, nós vemos alguns blocos, mas nós temos que ter uma visão de conjunto da igreja e também da realidade, para que tenhamos uma boa gestão e fazermos a nossa igreja uma igreja em saída. Dentro do que o senhor acabou de falar, qual que é a importância da transparência e da participação nesse processo? Hoje, dentro desse discurso do Papa Francisco, fala-se muito processos. Nós precisamos de processos. As coisas acontecem dentro de metodologias. A gente vai formando uma coisa com a outra. Então, isso é importante. Nós temos que ter um pensamento elástico da própria realidade. Então, e o que é importante é clareza das coisas. Antigamente, quem governava é quem tinha força. Com o passar do tempo, o governo passou a ser quem tinha capital. Quem tem dinheiro tem poder, consegue tudo. Depois, um outro tempo, falava-se quem tem poder é quem tem conhecimento. Olha, força, dinheiro, conhecimento. Hoje, nós podemos dizer que quem tem poder é quem tem clareza das coisas. Aí podemos falar da transparência. As coisas têm que ser claras, nada obscuro, nada esconder debaixo da mesa, né? Nada esconder nos porões, como dizia Rui Barbosa, né? Nos porões tem muita teia de aranha, então nada a esconder. Então, a transparência, isso é muito importante. A transparência é clareza daquilo que nós queremos. Então, a igreja, qual que é a missão da igreja? A igreja precisa de evangelizar, a igreja trabalha no celebrar, a igreja trabalha no partilhar. Então, para que ela possa evangelizar, clareza. Para que ela possa também no celebrar, clareza.
nós temos que saber os sacramentos, a riqueza, e também a respeito da partilha. E para a igreja se manter, ela precisa das doações, das partilhas que as pessoas fazem, precisa de ter transparência, nada obscuro, né? Então a clareza, e o próprio Cristo é luz, é clareza, é vida, é esperança. Então nós temos que ter esse imperativo da transparência para que possa acontecer uma boa evangelização em todos os cantos da própria sociedade. Olhando dentro dessa perspectiva de gestão eclesial, a gente vive, como o Papa Francisco diz, não uma época de mudança, mas uma mudança de época, com transformação social, cultural, moral e agora tecnológica e científica. Como trabalhar isso em prol da igreja? A igreja, vamos dizer assim, ela tem a grande missão. Qual que é a missão da igreja? Anunciar Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra e o seu ministério. Está lá na Evangelho Anunciante, uma expressão do Santo Paulo VI, né? Evangelizar, anunciar dentro desta realidade. Então nós precisamos de anunciar, nós precisamos de levar a boa nova, a mensagem revelada a tantas pessoas. Então essa a gente ter clareza desta realidade. E como você mencionou a segunda parte, você fala a respeito da transformação cultural de uma igreja que está em mudança. Em mudança. Né? Então isso que é importante a gente perceber, esta questão da mudança. Tudo muda. Heráclito, alguns séculos antes de Jesus, já falava que as coisas mudam, né? Então nós vivemos esse trocadilho, mudança de época, época de mudança, para a gente evangelizar. O grande problema é a gente saber a realidade, a cultura que nós estamos vivendo, né? Mudança de época, eu sempre gosto de usar uma expressão, a gente mudar o foco, mas não perdendo a essência, a razão de ser. Hoje nós temos tantos desafios, tantas questões, e duas questões que nós chamamos de ciência e técnica. O que é a ciência? É o saber, é o construto, conhecimento. O que é a técnica? É o fazer. E agora nós estamos aí com essa inteligência artificial, que é a quarta revolução industrial, que são as tecnologias. Então a gente tem a ciência, tem a técnica, nós temos que adequar, usar desses meios. Jesus, para evangelizar, ele pediu um barco emprestado, subiu, afastou-se um pouquinho e depois ele falava, a sua palavra ressoava. Olha, Jesus, conhecimento e técnica. E hoje também nós temos que usar. Nós não temos um barco, mas nós temos essa realidade que nós estamos vivenciando. Jesus não teve um microfone, não teve uma câmera, não teve um computador, não teve, mas ele usou daquela realidade. E hoje nós temos que também, é o que fala a Conferência de Aparecida, né? Nós não podemos perder a oportunidade para evangelizar. Então a tecnologia, a ciência deve estar a serviço do homem, primeiro na sua natureza, como imagem e semelhança do próprio Deus, e também numa postura de ser cristão. Então nós estamos vivendo esse mundo com tantas transformações. Nós estamos aqui falando, mas já estão acontecendo algumas coisas. Hoje acontece a rapidez das coisas, né? Uma coisa levava 1000 anos ou 100 anos para chegar no conhecimento. Hoje a coisa é tudo via satélite, é a rapidez que chega essa situação. E a igreja que tem uma estrutura muito bonita, a igreja que tem um produto, uma riqueza muito bonita, que chama o próprio Cristo, aqui entre aspas, só para a gente mostrar, nós temos algo a oferecer, que é o próprio Cristo. Então nós temos que fazer essa experiência para levar aos nossos irmãos neste mundo que se evolui, está evoluindo, e a igreja, ela não perde a perenidade da missão, do mistério, mas por outro lado é isso. Então poderíamos concluir aqui, que eu gosto de falar, a nossa igreja hoje ela tem que ser smart, a nossa igreja tem que ser inteligente. Quais os 3 critérios para a igreja
ser smart, ser inteligente? Primeiro, a dinâmica da mistagogia, do mistério. Então, nós trabalhamos, nós estamos a serviço do mistério. Anunciar Jesus Cristo é mistério, celebrar a Eucaristia é mistério, rezar é mistério. Então, a mistagogia. Depois nós temos a dimensão da ministerialidade, ministério. O que é ministério? O único lugar que não tem desemprego hoje é na igreja. Tem espaço para todos, apesar que tem alguns que assumem outras questões. Mas a gente entender que ela é uma igreja, a nossa igreja ela é ministerial. Uma igreja smart é uma igreja que tem espaço para todos. Cada um pode servir. Quem gosta das mídias, quem gosta do canto, quem gosta da novena, quem gosta de tantas coisas. Olha que coisa bonita. Então, a nossa igreja tem espaço para todos neste mundo da ciência, nesse mundo da tecnologia, de uma igreja em saída. E depois também a missionariedade. É missão. Então vamos lançar a semente do verbo, vamos jogar, vamos falar de Deus, vamos anunciar cada vez mais o próprio Cristo. Então, dentro deste mundo com tanta ciência e com tanta tecnologia, com tanto saber e tanto fazer, as nossas igrejas têm que ser, as nossas comunidades eclesiais, missionárias, as nossas comunidades paroquiais, a nossa igreja, ela tem que ser o que é smart? A mistagogia, a missionariedade e a ministerialidade. O senhor disse agora de uma igreja que não tem desempregados, uma igreja para todos. Como conciliar as várias gerações que existem dentro da igreja? A gente vê esse conflito de gerações dentro da igreja. Como que a gestão entra para conciliar esses conflitos? Aquela senhorinha de 60, 70 anos que tem um jeito de viver a igreja, que foi educada de uma forma de rezar, com uma geração de 50, com uma geração de 40, de 30, de 15, de 10. Como gerenciar essas várias gerações dentro da igreja? A questão das gerações, ela começou a ser desenvolvida mais ou menos no final do século XIX, 1854, 50, e falava, uma geração é a cada 25 anos. Lá na década de 60, surgiu a geração Baby Boomers, por causa da questão das guerras, toda essa situação, as pessoas gostam de fazer as coisas corretas, as coisas certas. Então, ter postura para sentar, ter postura para falar, para anunciar cada vez mais uma verdade. Então, essa geração. Depois foram surgindo as gerações da tecnologia, né? Do controle remoto, depois do aparelho de som, do 3 em 1, muita técnica, do ventilador, da televisão que usa o controle remoto, tudo. Hoje nós estamos vivendo numa outra geração, que é dos ecrãs virtuais, que é a geração dos dedos. Então a gente tem toda essa situação. E as pessoas, e o evangelho tem que ser anunciado. Só que nós temos um descompasso. Nós temos um descompasso na igreja, e quem levantou essa problemática toda foi o Papa Ratzinger, quando ele convocou o sínodo para a nova evangelização da transmissão da fé cristã. O que o Papa fez? Olha, vamos ver novas metodologias para a gente evangelizar. Nós precisamos de atingir todas as pessoas. Porque a nossa clientela hoje, ela não é da geração X, Y, Z ou dos ecrãs virtuais. A nossa clientela é da geração Baby Boomers. Se nós olharmos as nossas igrejas, a média é 50, 60 anos de idade. Então é isso que a gente é importante. Nós não estamos tendo tanto jovem da geração X, da geração dos ecrãs virtuais. Então o Papa chama a atenção para nova evangelização. Nós precisamos de metodologias novas. Depois, o que aconteceu? O Papa Ratzinger, ele renuncia. Ele renuncia e não escreveu a exortação sobre o sínodo, nova evangelização para a transmissão da fé cristã. Daí chega o Papa Francisco e ele pega, escreve e traz para nós a riqueza da exortação Evangelho Gaudium, mostrando que é o resultado
do sínodo. E ali vem mostrar para nós que a igreja tem que ser mais ousada. Por isso que a gente começa a entender que a igreja tem que ser mais proativa, que a igreja tem que ser mais missionária, que nós precisamos de metodologias para que as pessoas possam começar a fazer parte da igreja. Nós perdemos muitas pessoas que saíram e não voltaram. Hoje nós temos essa obrigação de chamar os jovens para participar da vida das nossas igrejas, não só de missa, mas de toda a caminhada eclesial, a caminhada de uma paróquia, de uma comunidade. Então nós temos essa dificuldade hoje. Nós estamos trabalhando com uma clientela, às vezes com uma certa idade. Nós estamos esquecendo, nós temos que olhar um pouquinho para trás e saber o que nós precisamos fazer para que esses jovens, essas outras gerações, seja a geração da tecnologia, seja a geração dos ecrãs virtuais, eles possam também entender os mistérios da vida da igreja. Porque é um desafio muito grande, Padre Vai. Nós temos uma clientela que tem 50, 60 anos, que perseveram. Eu fico questionando, por que os seus filhos, os seus netos, que têm testemunho em casa, não perseveram? Essa é a questão que o Senhor falou. Nós temos que achar meios para que a palavra de Deus possa anunciar. Jesus achou meios para falar do reino dos céus. Ele chegou para a dona de casa e disse, olha, o reino dos céus é como fermento na massa. A senhorinha lá, massa precisa de pôr fermento para crescer. Ele está falando uma coisa importante. De repente Jesus fala assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido. Naquela época, muitas guerras, muitos conflitos de comunidades, aldeias, e não tinha o banco para guardar. E não guardava debaixo do colchão o dinheiro, os valores, então eles enterravam. E as pessoas sabiam, lá tem um tesouro, eu sei que naquele campo tem um tesouro. O que eu faço? Eu vendo tudo, porque eu vou encontrar o tesouro. Eu compro o terreno, porque eu tenho que encontrar. Eu não compro o tesouro, eu vou ter que procurar ainda. Então, hoje, nós precisamos de achar meios para que estes jovens, estes adolescentes e também pessoas que afastaram da nossa igreja por N motivos, possam vir testemunhar cada vez mais a própria fé. Então, nós temos que perseverar sempre no mandato missionário de nosso Senhor Jesus Cristo, que é anunciar Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra e o seu ministério. Dentro desse processo de evangelização, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho, o senhor falasse um pouquinho para nós, da importância do dízimo nesse processo. Que a necessidade de dentro dessa gestão, de dar um olhar, uma atenção carinhosa para o dízimo. A igreja, ela tem a missão de evangelizar, anunciar Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra, o seu ministério. Então, a grande responsabilidade da igreja é a evangelização. A igreja, só que as pessoas evangelizadas, elas querem alguma coisa a mais. E o que precisa? Dos sacramentos. Então, os sacramentos também é a missão da igreja, levar o mistério. O próprio Concílio de Trento já dizia, toda vez que nós participamos do sacramento, nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor Jesus. Nós estamos celebrando o mistério. E ali é o mistério pascal, mas mesmo sabendo que o Catecismo da Igreja Católica fala dos mistérios, que é o mistério pascal e o mistério da encarnação. Então, nós necessitamos do mistério. Nós precisamos do mistério. Então, evangelizar, as pessoas buscam o mistério. E depois essas pessoas precisam viver a dinâmica da solidariedade, da partilha, de ajudar uns aos outros. E a igreja, para que ela possa exercer a sua missão, para que ela possa exercer a dinâmica do mistério e a dinâmica da partilha, precisa de alguém a ajudar. Então, o que entra são os dízimos, uma maneira que as pessoas que participam da vida da comunidade que vão entrar. Hoje fala-se muito a respeito de dízimo, mas nós temos uma concepção um pouquinho equivocada. Quando se fala em dízimo, fala em dinheiro. Quem cuida da pastoral a pastoral da criança cuida de quem? Das crianças. A pastoral da juventude cuida dos jovens. A pastoral dos enfermos cuida dos doentes. E a pastoral do dízimo? Cuida do dinheiro da igreja? Não, cuida de todos, para que tenha uma boa evangelização, para que celebrem bem
os mistérios de Jesus Cristo e também para que nós possamos partilhar, ajudar. O Papa Francisco vem falando muito nessa questão dos últimos. Nós precisamos de ajudar, fazer da necessidade do outro a própria necessidade. Aí que entra o dízimo. O dízimo é uma maneira de comprometimento com a comunidade. Eu vou comprometer com aquela comunidade para que ela possa evangelizar, para que ela possa celebrar e também partilhar. Então as pessoas vão ajudando. Então tudo aquilo que entra na igreja são dos dizimistas, por isso quem que são os agentes da pastoral do dízimo? São todos os dizimistas, todos aqueles que contribuem, que partilham, que vivem a dimensão da fé. O dízimo é para quê? Para que a igreja possa evangelizar, celebrar e partilhar dentro dessa dinâmica da nossa fé. E qual é o papel do pároco? O senhor, como bispo, né? O que o senhor diria para os párocos que estão nos ouvindo, nos assistindo? Qual é o papel do padre nesse cenário? O padre tem que ser um servidor. Isso que é muito bonito, né? O padre, quando ele ordena, existe um diálogo entre o bispo com aquele candidato ao sacerdócio. E o bispo pergunta para aquele jovem, aquele eleito, aquele que vai ser ordenado: queres viver os mistérios, você quer anunciar, quer comprometer com o mistério sacerdotal? Aí entra encarnação e ressurreição. Então, qual que é a missão do padre? É trabalhar para o mistério da encarnação e também da ressurreição. Assistido pelo Espírito Santo, recebe a imposição das mãos. A nossa missão é uma missão de Deus. Então a gente tem que entender, não é uma questão que a gente faz as coisas por fazer, nós agimos na pessoa do próprio Cristo. Outra coisa muito bonita, o respeito e a fidelidade ao bispo, porque o sacerdote, o pároco, só existe em relação ao bispo. Não existe um pároco que faça as coisas da sua maneira sem relação, porque o bispo representa a própria igreja. Assistido pelo Espírito Santo, por toda a vida, para cuidar do povo de Deus. Então é um momento importante, o candidato fala: eu quero. Depois, na hora da consagração, na hora da matéria e forma do sacramento da ordem, o bispo impõe as mãos e todo o presbitério tem essa responsabilidade de impor as mãos também. E quando o bispo lê a oração consecratória, ele vai falar a respeito do pároco, do responsável na comunidade. Primeiro, ele tem que ser o ministro da palavra. Então, o pároco é aquele que anuncia, que prega. Olha para o senhor perceber, o primeiro ministério que nós recebemos, palavra. No diaconato, recebe a palavra, viva a palavra, assuma a palavra, dê testemunho da palavra. Na ordenação sacerdotal, o que acontece? Um compromisso de anunciar a palavra. Na ordenação episcopal também, a plenitude, dentro dessa coloca a Bíblia, a palavra de Deus na cabeça, ela que orienta. Então, o sacerdote tem essa missão, o pároco tem essa responsabilidade. Na paróquia, sempre, nós vamos a uma missa para a gente escutar a palavra de Deus. Eu não vou a uma missa para escutar o que falou num programa de televisão, numa novela, num jornalismo. Eu vou lá para escutar, porque a missão do padre é proclamar a palavra. Ele que é o mestre da palavra, ele cuida da palavra, ele proclama. Depois, na oração consecratória, a questão da responsabilidade do pároco é cuidar dos sacramentos, porque os sacramentos são maneiras da gente chegar junto de Deus e Deus chegando junto de nós. E Jesus instituiu, deixou para nós 7 sacramentos, né? Se a gente, não são 8, não são 9, não são 10, apesar que o 8º é a santa ignorância, né? Então, 7. Mas o que são os sacramentos? É a atuação de Deus em momentos importantes da nossa vida. Vem o nascimento, batismo. Vem o crescimento, a confirmação. Eu tenho limitações, vem o sacramento da reconciliação. Eu preciso da comida, do arroz, do feijão, vem a Eucaristia. Eu tenho uma vida de amor transcendendo para o amor conjugal, o sacramento do matrimônio. Eu tenho uma vida comunitária, eu quero estar vivendo na comunidade, o sacramento da ordem.
A dor, a velhice, o sofrimento fazem parte da nossa vida. Vem o sacramento da unção. Olha a responsabilidade. E o pároco, o sacramento do batismo, incorporar as pessoas para a vida da igreja. Perdeu o sacramento do batismo, não está vivendo direito, o sacramento da reconciliação. Quer alimento para o povo? A Eucaristia. Se alguém está doente, chame o padre, reze. E lá na oração consagratória fala os 4 sacramentos que o pároco tem como uma grande missão, uma responsabilidade para as pessoas aproximar de Deus e Deus aproximando das pessoas. E depois também a intercessão. Por isso que nós falamos, isso é do Concílio Vaticano II, o sacerdócio ministerial e o sacerdócio comum dos fiéis. O pároco exerce o sacerdócio, ele é um homem de oração, ele reza com a comunidade, reza para a comunidade, reza com a comunidade, vive com a comunidade, sempre através de oração. Então, e para ele é um ministério. E a comunidade exercendo o ministério, o sacerdócio comum, são pessoas que rezam a exemplo de um ministro ordenado. E aí o pároco tem que estar dentro dessa responsabilidade. Ah, mas o pároco tem que exigir os direitos, tem que fazer isso. Não, isso tudo vem a ser consequência. Uma coisa que eu tenho que ter clareza da minha missão como bispo. Eu não vim para fazer uma greve, para fazer isso, fazer. Eu tenho a missão. Então, dentro do meu discurso, que tem que ser um discurso afinado com a palavra de Deus, tem que ser um discurso afinado com o magistério ordinário e o magistério extraordinário da igreja, para que eu possa falar, anunciar cada vez mais a boa nova. E quando foge da palavra de Deus, quando foge do magistério ordinário e extraordinário, passa a ser aquilo que nós pregamos, passa a ser o quê? Uma denúncia, né? Então, a missão do pároco é na dimensão da intercessão, dos sacramentos e também da palavra de Deus, da mensagem revelada. O senhor escreveu o livro Evangelização Online. Com o crescimento da internet, das mídias sociais, esse tecnicismo que a gente vive, que o senhor falou anteriormente, o senhor falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais a importância da igreja, como diz o senhor, né, estar evangelizando pelos telhados, né? A importância disso aí. Essa expressão online é uma coisa nova. Nós era mais offline, entendeu? Então, acho que nós estamos num tempo de viver uma vida dupla. Uma vida offline e uma vida online. Muitas vezes nós preferimos a vida offline. Para que celular? Para que técnica? Para que isso? Para tudo. Só que nós precisamos de entrar no outro mundo, que é o mundo virtual, Então, por exemplo, nós estamos aqui, nós estamos numa vida, numa situação offline. A sua presença é tudo. Você que está em casa, nos assistindo, isso para você que você está vendo é online, é virtual. Então, nós temos que ter. Então, a igreja ela não pode perder a oportunidade para isso. Então, hoje todo mundo tem o seu celular, todo mundo tem o seu smartphone, todo mundo tem o seu computador, muitas pessoas, então, fala-se internet, e hoje nós precisamos desses dois mundos, né? Nós não podemos desprezar nenhum nem outro, mas nós temos que entrar nessa vida dupla. O grande mal é a gente viver, porque a gente fala que vida dupla não pode, mas a vida dupla é complicada. E a vida online e offline é o que nós temos que entender hoje. Então, como nós, igreja, vamos usar de tanta tecnologia para anunciar a boa nova? Jesus usou lá a sua voz, usava aquele campo e andava. Hoje nós podemos usar outras maneiras. Mas a dimensão online, ela passa mais por uma questão de evangelização, não de sacramento. Quando fala sacramento, precisa da pessoa, da própria presença, né? Então, a igreja hoje nós temos que evangelizar dentro dessa dinâmica. Essa galáxia digital também, que é um lugar que nós devemos levar a semente do verbo, a mensagem revelada. O que o senhor diria? Porque eu volto aí a uma fala do senhor, porque
eu percebo na igreja uma resistência ao online. O que o senhor diria para essas pessoas que resistem ao online? Tudo é devagar. O Papa Francisco fala muito, são processos, são etapas. Nós não conseguimos, a própria igreja, passar de uma língua, de um latim, para uma língua local foi difícil, foi complicado da gente entender. A igreja que foi formada ensinou muita moral casuística, regras, normas, como diziam os medievais, dura lex sed lex, é uma situação. E agora mudança. Então, toda mudança, ela causa geração. Toda decisão é uma cisão, é um corte. Então, isso, nós não podemos dizer que nós estamos já vivendo uma vida online. Isso são poucas pessoas que estão nesse mundo que preocupam. Mas só que a nossa clientela voltada dos seus 50, 60 estão mais no offline do que online. A juventude hoje já nasce online, já nasce com esses processos, esse mecanismo. Então nós temos, tudo vai acontecendo, aos poucos as coisas vão mudando. A palavra se fez carne, a palavra assumiu a miséria humana. Então essa junção, seja online com offline, nós temos que aos poucos ir entendendo. A igreja também tem essa preocupação também, né, de como evangelizar. Hoje nós não falamos no metaverso, como que a pessoa num mundo que vive uma realidade, no mundo virtual, que eu posso, já tenho óculos para viver neste mundo virtual, já tem luvas para viver neste mundo virtual, já se fala em casas neste mundo virtual, como que nós vamos fazer essa adequação? Então nós temos que achar nisso daí. É como Jesus usou aquela metodologia lá das parábolas, né, para anunciar. Mesmo se a gente olhar as obras de Aristóteles, trabalhei muito com Aristóteles, né? A minha área de pós-graduação foi em Aristóteles. Mesmo ele, que tinha muita sabedoria, não teve a sensibilidade de parábolas, pegar uma realidade para contar uma história, colocar isso. Mesmo a Bíblia, com o sistema de etiologia, quebrando a mística da mitologia, duas coisas diferentes. Então, nós estamos vivendo esta era que seja a era digital, essa galáxia que a gente aos poucos vai adequando, né? Mas a espinha dorsal, que é mistério, isso nunca podemos deixar de lado. O último assunto nosso é a igreja, através do Papa Francisco, a grande preocupação dele, que eu vejo no momento, até ele fez o discurso agora lá no G20, falando sobre a inteligência artificial. O que o senhor diria para nós a respeito da inteligência artificial na sociedade, na igreja, os desafios éticos que surgem a respeito disso e como a igreja pode usar para o bem essa invenção humana? Sim. Desde a década de 50 já se falava um pouquinho a respeito da inteligência artificial, mas era uma coisa assim mais na cozinha, não tinha chegado na sala, né? Alguns pensadores, quando criou aí uma máquina para jogar xadrez, toda essa situação. Então a gente tem que entender um pouquinho o que é a inteligência artificial. Primeiro vamos olhar a inteligência humana. Inteligência humana somos nós que temos racionalidade, isso é do iluminismo, racionalidade, vontade, liberdade, e nós podemos colocar consciência. Então nós temos consciência, nós estamos conversando, nós temos a liberdade, você questiona, eu falo, algum assunto eu posso querer não falar, é a minha liberdade, a minha vontade, a minha consciência, tem os meus expedientes racionais funcionando, eu faço apreensão, juízo, isso daí da lógica, né? Eu acredito que lembro de lógica, eu dei muita aula de lógica, eu lembro a respeito disso. Então, isso é inteligência humana. Só que o que é inteligência artificial? É quando uma máquina ela vai aprender o que tem na inteligência humana. Então, é uma máquina, alguma coisa técnica, que é uma produção da inteligência humana que ela vai resolver aquela situação. Então, nós estamos aqui. Só que aqui tem muitos dados,
aqui tem conhecimento, aqui tem ideias, tantas outras coisas. Só que desse lado aqui não tem consciência, não tem vontade, não tem liberdade. Então, quem que faz ter vontade, liberdade é o agente inteligente com o outro lado da inteligência. Então, isso que nós temos que ter claro a respeito disso. Então, eu converso com a máquina, ela responde aquilo que ela foi programada. Então, é isso daí. Então, agora, e nós precisamos de achar meios para que aquilo foi programado não possa ferir a própria dignidade da pessoa. Então, por isso que nós estamos nesse impasse de ver essa questão. Existe, e que a inteligência artificial possa ajudar a inteligência humana possa ajudar a inteligência artificial. Então, nós estamos nesse processo. Como é uma coisa nova, nós somos adolescentes, nós estamos procurando, nós estamos descobrindo, nós estamos pesquisando, nós estamos aprofundando a evolução desse processo. Mas nós temos que ter conhecimento, porque muitas pessoas já estão nascendo nessa realidade. Então, o senhor falou de geração, nós somos de outras gerações. Então, em outras gerações, isso a gente já vai olhando, como um bom mineiro, vai olhando pelas beiradas, vai comendo pelas beiradas. E hoje as pessoas já estão inteligentes. Mas vai ser uma evolução muito bonita para a igreja, uma evolução muito bonita para a filosofia, para a matemática, para a medicina. Então, já muitos dados. Nós não conseguimos, às vezes, guardar. Olha o que nós produzimos de dados a cada minuto. Nesse programa, nós estamos produzindo dados para a inteligência artificial. Quando eu vou escutar uma música, eu estou produzindo dados. Quando eu vou mandar uma mensagem, eu estou produzindo dados. Quando eu vou fazer uma pesquisa no Google, eu estou produzindo dados. Então, a gente vai produzindo, e agora nós temos que tomar cuidado. Quem que está tomando conta desses dados? Quem que está? Então, precisa de ter consciência quem controla. Então, a ética é importante. Não é que lá tem que ter ética, é nós, como agentes que temos inteligência, a gente saber discernir o que é certo. Então, a ética vai ser um problema em pauta a respeito disso, né? Quais as palavras finais o senhor deixa para aqueles que estão nos acompanhando? O que o senhor diria de todo esse assunto que a gente conversou? Uma mensagem para os nossos irmãos, nossas irmãs que nos acompanharam até agora. Parece que nós começamos no Gênesis e terminamos no Apocalipse. O nosso assunto aqui. Mas tá bom, não tem problema não. Não tem problema. Mas uma coisa muito bonita, assim, uma coisa que eu acho que isso tudo é presente de Deus para nós. Conhecimento, tecnologia, ciência, fazer, saber é coisa. Deus, pela sua onisciência, onipresença, onipotência, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então, por tudo isso, e nós sabemos usar isso para o bem do outro. Isso que é importante, a gente entender isso, que ser cristão é fazer da necessidade do outro a nossa necessidade. A gente saber que isso daí vai ajudar a gente a crescer na fé, vai ajudar isso a gente valorizar o outro como sendo um presente de Deus. Então, acho que toda essa realidade, quando se fala gestão, mídias, inteligência artificial, inteligência humana, tecnologia, tudo isso para a gente servir cada vez mais o outro, entendendo que ele não é um concorrente, mas é a própria imagem e semelhança do próprio Deus. E agradeço aí a oportunidade de a gente poder partilhar um pouquinho dessa riqueza que é a nossa igreja, dessa riqueza que Deus nos concede através da inteligência humana. Nós agradecemos a presença do Senhor. Muito obrigado por estar aqui partilhando esses minutos da vida do Senhor, porque é uma partilha de vida também, sim, né? Claro. Estar aqui, colocar-se à disposição de estar respondendo as perguntas e partilhar aquilo que ao longo dessa caminhada na igreja o Senhor foi adquirindo de experiência e de vivência. E gostaria que o Senhor nos ajudasse a terminar este nosso programa
com a bênção de Deus para nós. Então, você que acompanhou conosco esse momento forte de evangelização, que eu acredito nisso, né? De conhecimento, de partilha, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.